às vezes esquece, né? Sobretudo em sociedades que, como a nossa até pouco tempo atrás, ou para muita gente hoje ainda, né? E certamente para os índios, a morte, a alma continua lá. O problema da morte, o problema da morte é que você perde o corpo, né? Se não fosse isso, né? Mas o problema é que a morte é essencialmente uma catástrofe corporal, né? E ela é visível precisamente na agressão que ela faz ao corpo, né? A morte ela é o que é porque ela nos priva do corpo e nos atinge pelo corpo, né? Corrompe o corpo. Os mortos, portanto, desse ponto de vista, né, eu estava dizendo, continuam tendo alma, continuam sendo alma, né? E, portanto, eles têm essa coisa em comum com todos os outros seres do cosmos, a saber de que eles são sujeitos, são pessoas. Mas são pessoas que têm essa característica de serem pessoas inimigas, pessoas passaram por outro lado, né? Pessoas que são o contrário de nós. Ele é um contrário do vivo, entenda-se, o contrário do vivo enquanto meu grupo, né? O morto é concebido como um inimigo, na verdade, né? Nessa sociedade. O morto é um inimigo. Assim como todo inimigo bom é um inimigo morto, né? Todo morto amigo vira um inimigo ao morrer, né? Então você tem mais uma vez, assim como os porcos e os corpos se reciclam, assim também os mortos inimigos se reciclam, né? Quer dizer, um inimigo bom é aquele que você mata e um morto bom, no sentido de propriamente morto, vira um inimigo e, portanto, tem que ser mantido, tratado como inimigo, mantido à distância e impedido que ele roube, rapte, mate, portanto, os vivos. Porque o problema dos mortos é que eles matam, precisamente, né? Isso faz com que uma questão que se coloca para os animais, coloque-se também para os mortos, do ponto de vista dos índios. Isso é um princípio que eu batizei usando como é que chama? Sequestrando um conceito filosófico, que é o que eu chamei de perspectivismo cosmológico do mundo indígena. Isso é uma teoria, e a palavra é essa mesma, é uma teoria, porque é algo explícito, os índios falam disso e gostam e os mitos abundam nessa questão, que é uma teoria que se encontra em toda a América indígena, desde o Alasca ao Terra do Fogo, mais ou menos desenvolvida, na Amazônia ela é extremamente desenvolvida, que é uma teoria segundo a qual que tira todas as consequências desse fato que eu dizia, a saber de que todos os seres têm uma alma e, portanto, têm uma perspectiva sobre o mundo, veem o mundo, né? São capazes de ver o mundo tal como nos vemos, tal entenda-se, como nós o vemos. Eles são um centro de agência, um centro de consciência. Todo ser é um centro de agência de consciência. Essa é a primeira, digamos, postulado dessa teoria. O segundo é de que, esse que eu falei, que todos os seres se veem a si mesmos como humanos. Eles são humanos por debaixo da sua aparência, né? Então é muito comum eles dizerem que as onças, os porcos, ou seja, o que for, quando estão longe das nossas vistas, tiram aquela roupa, né? E se mostram como eles são, né? Vão dançar, vão enfim, fazer as coisas que os seres humanos fazem, né? Ou simplesmente eles dizem que não é assim, às vezes a outra variante da teoria não é que eles tiram roupa, mas é que essa aparência que eles têm para nós é uma aparência que projetam para nós, mas na verdade é uma ilusão, né, que eles projetam para nós, mas não é assim que eles se veem. A maneira como eles se veem, quando uma onça olha uma outra onça, ela vai ver um homem, uma mulher e não um quadrúpede, né? Então você tem essas duas coisas. Todos os seres são centros de agência e todos os seres se veem como seres humanos. Isso implica, e isso é um ponto que os índios elaboram longamente, que cada um desses seres vê o mundo de um jeito completamente diferente do nosso. Para começar, porque ele se vê como gente, nós não o vemos. E essa é a consequência que eles tiram, que é a consequência interessante. Esses animais não nos veem como gente, né? A nós humanos. Assim como nós não os vemos como gente, vemos como animais, né? Eles, por sua vez, se veem a si mesmos como humanos e não nos veem como humanos. Então, classicamente, um exemplo típico as onças nos veem como porcos selvagens, como porcos do mato, precisamente. Por isso que elas nos atacam e nos comem. Porque os seres humanos matam e comem porcos do mato. Os porcos, por sua vez, que se veem como gente, veem a nós como onças. Ou como espíritos canibais, mais em geral, né? Que os atacam, fazem guerra a eles e os comem canibalisticamente, né? Ou seja, cada centro de agência desses que povoam o cosmos,
é um centro, o mundo gira em torno desse ser, né? A subjetividade, nesse sentido, a condição de sujeito, é mais uma vez a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Todos são pessoas, mas o que acontece é que não se pode ser dois seres de espécies diferentes, duas espécies diferentes não podem ser gente ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto fundamental, que a gente poderia chamar de princípio de complementaridade, como tem na mecânica quântica, né? As onças são pessoas, né? As onças são gente, mas eu e uma onça não somos gente ao mesmo tempo. Se ela é gente, eu sou um porco. Se ela é uma onça, eu sou gente. E esse combate entre os pontos de vista é, na verdade, o lugar onde se passa a metafísica indígena. Como é que eu posso garantir essa, digamos assim, essa questão eternamente em dúvida, que é de quem é gente aqui, quando eu me encontro com um ser de outra espécie, né? Porque notem, se todos os seres se veem como gente, nós também nos vemos. Mas o que é que nós somos, a rigor? Né? Visto que as onças também se veem como gente. E, entretanto, ou seja, a condição humana é uma condição ao mesmo tempo universal e problemática, fundamentalmente problemática, né? O que leva a uma quantidade tem uma série de consequências, né? Ora, os mortos nesse processo têm a mesma, digamos, a mesma peculiaridade. Eles também se veem como, eles não sabem que morreram, né? Digamos assim, eles não se veem como mortos, né? O problema dos mortos é que eles não sabem que estão mortos, né? Digamos, e portanto todo o problema do sistema ritual dos vivos é fazer os mortos entenderem que eles não são pessoas, que eles não são pessoas como nós. É preciso explicar o morto é um ser normalmente obtuso, né? Ele perde parte das suas faculdades de discriminação, ele confunde vivo com morto, por exemplo, ele confunde, e é preciso fazer o morto ver de que ele não está mais aqui, né? E nós conhecemos isso, na nossa cultura tradicionalmente havia todo um sistema de exorcismos e de maneiras de manter o morto à distância. A nossa piedade filial, a nossa culto de ancestrais não impedia que do outro lado também nós tivéssemos um medo, pânico de assombrações, classicamente, que é precisamente a volta dos entes queridos. Não são assombrações, não são as pessoas. Não é uma pessoa que você não conhece que vem te assombrar, é um parente próximo que vem, como nós sabemos. A psicanálise inteira foi construída em torno dessa peculiaridade que os parentes próximos nos assombram, né? Enfim, toda uma profissão foi construída em torno desse fato, de que os mortos, precisamente, continuam nos assombrando nos nossos sonhos, né? E é preciso alguém para curar a gente disso. Os índios têm xamãs, nós temos os psicanalistas, né? A questão aí, então, tudo é humano nesse mundo e, portanto, tudo é perigoso, né? Porque o que isso é muito claro para os índios, a única coisa perigosa no mundo são os humanos, né? Aquela coisa, se a onça não ataca ninguém, se ela te atacar é porque ela não é onça, né? Não é onça no sentido, não é uma onça comum, é uma onça, né? Esse é um mundo em que tudo é perigoso. A ideia de que tudo é humano nos dá a impressão de que os índios vivem numa espécie de paraíso infantil, tipo Disney, em que os bichinhos falam, o mundo todos vivem, como é que diz a música do Caetano, o homem e a natureza vivem sempre em união, é a tigresa que falava, etc. Não é assim de forma alguma. Esse é um mundo em que tudo é humano, tudo fala, as paredes têm ouvidos, as árvores têm boca, digamos assim, né? As onças são gente, e portanto é um mundo extremamente perigoso, porque as más intenções, como nós sabemos, são uma característica dos seres humanos, e portanto esse é um mundo cheio de más intenções. E é preciso muito cuidado, viver é muito perigoso. Nesse mundo é preciso, os índios têm que ter um extremo cuidado quando eles tratam com seres que não são congêneres deles, inimigos, animais, né? Com alteridade em geral. Não porque eles a desprezem, muito pelo contrário, é porque eles têm um respeito excessivo pela alteridade justamente é o que eles não têm, por causa disso. Mas, e portanto, digamos assim, o drama no mundo indígena gira em torno o que está em disputa no mundo indígena é a condição de sujeito. Quem é o sujeito numa interação entre seres de espécies diferentes, inclusive entre vivos e mortos?